Vamos mergulhar hoje numa história que é, na verdade, a própria essência da formação do Brasil. Uma história sobre fé, sobre ganância e, acima de tudo, sobre sobrevivência. Olha só para isso. Essas ruínas impressionantes, elas estão ali, no coração da América do Sul, como testemunhas silenciosas. Elas contam a história de uma ambição gigantesca e de um conflito terrível. Fica a pergunta, né? Que tipo de sonho, que tipo de batalha poderia ter erguido e depois destruído algo tão grandioso assim? Então, o que estamos vendo aqui são as ruínas de São Miguel das Missões. E não é qualquer ruína, viu? É um patrimônio mundial da Unesco. A história desse lugar está completamente entrelaçada com a alma do Brasil colonial. É olhando para essas pedras que a gente começa a entender as forças que, de fato, moldaram o nosso país. É preciso entender que naquela época o Brasil não era uma coisa só. Era mais como um campo de batalha de ideias, um território disputado onde visões de mundo completamente diferentes estavam fadadas a entrar em choque. De um lado, a salvação espiritual, do outro, a exploração material e, bem no meio, a defesa ancestral da própria terra. Ok, para a gente entender essa história toda, precisamos conhecer os personagens principais desse drama. Eram basicamente 3 grandes grupos, e cada um deles estava lutando pelo seu próprio ideal, pela sua própria visão de futuro para essa terra. Então, vamos lá. Primeiro, os jesuítas. Quem eram eles? Eram missionários católicos e o objetivo deles era bem claro: converter os povos indígenas ao cristianismo. Na cabeça deles, eles estavam salvando almas, sabe? Trazendo a civilização. Do outro lado da moeda, tínhamos os bandeirantes, o oposto completo. Eram colonos, exploradores, e a motivação deles era uma só: lucro. Eles entravam no sertão atrás de ouro, de pedras preciosas e, o que era crucial para eles, capturar indígenas para usar como mão de obra escrava. E, claro, bem no meio desse fogo cruzado estavam os povos indígenas, os donos da terra, né? O objetivo deles era o mais básico, o mais fundamental de todos: simplesmente sobreviver, preservar a sua cultura, defender suas terras contra quem estava chegando. Então, a gente tem esses 3 grupos com objetivos que não poderiam ser mais diferentes. O choque, gente, não era uma questão de se, era uma questão de quando, era inevitável. A visão dos jesuítas e a dos bandeirantes simplesmente não dava para conciliar. E quem ficou numa situação impossível no meio disso tudo? Os povos indígenas, claro. Olha, essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Para os jesuítas, os indígenas eram o quê? Almas para salvar. Para os bandeirantes, mão de obra. Apenas isso. E para os próprios indígenas, eles eram um povo defendendo sua casa, sua vida, tudo o que conheciam. Como é que junta essas 3 coisas? Não junta, impossível. E qual foi a solução que os jesuítas encontraram? Criar as missões. Pensa nela como cidades planejadas, como os 7 povos das missões. Ali, os indígenas que se convertiam podiam viver, trabalhar, rezar, tudo sob a proteção e, claro, o controle dos padres. Por um lado, era um refúgio contra a escravidão dos bandeirantes. Mas, por outro, era também um lugar onde a cultura original deles ia se perdendo, né? Uma assimilação cultural muito forte. E essa própria organização das missões já mostra a diferença brutal de pensamento. Porque, veja bem, onde os jesuítas enxergavam um santuário de fé, os bandeirantes viam basicamente um estoque de mão de obra, um alvo perfeito. Pensa bem, juntar milhares de indígenas num lugar só tornava o trabalho de capturar todo mundo para escravizar muito, mas muito mais fácil. Então, o cenário estava montado. O conflito era mesmo só uma questão de tempo. A violência era o resultado mais que esperado desses interesses tão opostos. Não tinha como ter paz ali. Era simplesmente insustentável. E quando a colisão veio, foi devastadora. Os bandeirantes simplesmente invadiram e destruíram as missões. Anos de trabalho viraram pó. Dezenas de milhares de indígenas foram capturados. E, para piorar tudo, lá na Europa, Portugal e Espanha ficavam fazendo tratados, redesenhando o mapa, sem dar a mínima para quem vivia naquelas terras. Isso, claro, levou a uma resistência armada desesperada. O estopim de tudo foi o tal do Tratado de Madrid, em 1750. Basicamente, Portugal e Espanha trocaram alguns territórios e, no meio dessa troca, os 7 povos das missões passaram para o domínio português. E aí chegou a ordem para os guaranis que viviam ali há gerações: podem sair, abandonem suas casas, suas terras. A resposta deles foi não. E essa recusa deu início ao que a gente conhece como as Guerras Guaraníticas, uma luta terrível, sangrenta, simplesmente para poderem ficar onde estavam. Mas essa resistência não foi uma coisa sem rosto, não.
Ela teve líderes, teve heróis. Um nome que a gente precisa lembrar é o de Sepete Araju, um líder guerreiro guarani que virou um símbolo dessa luta. Foi ele quem liderou a rebelião contra os exércitos de Portugal e da Espanha juntos, defendendo o direito do seu povo de existir. Ele se tornou uma verdadeira lenda no sul do Brasil. E é importante entender que esse conflito todo não é só uma história antiga que ficou lá no passado, de jeito nenhum. As cicatrizes, elas ficaram, e foram essas cicatrizes que ajudaram a moldar o Brasil que a gente conhece hoje, tanto o mapa do país quanto a nossa sociedade. De um jeito bem prático mesmo. As rotas que os bandeirantes abriram, os lugares onde os jesuítas se estabeleceram, tudo isso foi empurrando as fronteiras da colônia para dentro do continente. O mapa do Brasil de hoje, em grande parte, foi desenhado a ferro e fogo no meio dessa disputa toda. Mas o legado mais pesado, sem dúvida, foi o social. Para os povos indígenas, o resultado foi catastrófico. Perda de terras, perda de autonomia, perda de vidas e de culturas inteiras. Esse processo todo de tomar a terra à força, de violência, ele criou a base para muitas das desigualdades e dos conflitos por terra que a gente vê até hoje no Brasil. O eco dessa história é longo. E no fim, a gente fica com uma pergunta bem complicada, né? De um lado, os bandeirantes, que traziam a morte física, a escravidão. Do outro, os jesuítas, que ofereciam uma proteção, mas o preço era a cultura, a identidade, a alma daquele povo. Quem foi a maior ameaça? A verdade é que não existe resposta fácil para isso. E é exatamente essa tensão entre proteger e apagar, entre explorar e resistir, que talvez defina a alma da própria história do Brasil.